Segundo Freud, a ciência teria dado 3 grandes golpes na vaidade humana ao longo da história. Era o que ele chamava das 3 feridas narcísicas da humanidade. A primeira delas teria sido quando Copérnico desafiou a crença de que a Terra era o centro do universo. Só que tem uma coisa que não bate muito nessa história, que é o fato de que nos tempos de Copérnico, o centro do universo era a posição, na verdade, menos privilegiada e mais humilhante de todas. Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Nicolau Copérnico foi um polonês que era meio que um tudólogo, ou um polímata, que é o nome certo para isso, que é quem conhece muito de muitas áreas, como era até comum antigamente. Além de astrônomo e matemático, que é pelo que a gente conhece ele mais hoje, ele também foi médico, tradutor, economista e diplomata. E, inclusive, a formação principal dele, na verdade, era em direito canônico, que são as normas jurídicas da Igreja Católica e tal. Mas isso não interessa muito para esse vídeo. O que interessa é que em 1543, pouco antes da sua morte, ele publicou um livro chamado Das Revoluções das Esferas Celestes, no qual ele propunha um modelo astronômico com o Sol no centro em vez de com a Terra no centro. E essa proposta deu início a um debate gigantesco entre os astrônomos do período. Só que quando a gente ouve falar dessa história hoje em dia, parece que a questão era meramente moral, como se tivesse só a arrogância dos geocentristas de um lado e a humildade dos heliocentristas do outro. Só que essa visão tem problemas sérios. O primeiro é que essa era uma questão científica seríssima no período, com argumentos fortes dos dois lados, diversos modelos, previsões matemáticas e tal. E além disso, o valor de estar no centro do universo nessa época era quase que exatamente o contrário do que muita gente hoje imagina. Para entender realmente o que significava estar no centro do universo na época de Copérnico, a gente tem que entender um pouco da física do período, que era basicamente aristotélica. Aristóteles dizia que as coisas eram feitas basicamente de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E esses elementos tinham um lugar próprio para ficar, que era o seu lugar natural. O lugar do elemento terra, por exemplo, era debaixo de todos os outros. Então, se ele estivesse fora desse lugar, a tendência era ele se deslocar para o seu lugar natural. Por exemplo, se você levanta uma pedra no meio do ar e solta, ela vai descer para ficar debaixo do ar, debaixo de tudo que é o seu lugar natural. Já a água tendia a ficar acima da terra, o ar acima da água e o fogo era o mais alto de todos. Tinha também um quinto elemento que era o éter, mas a gente não vai entrar nisso não. Então, pensando que o universo tem um centro, a tendência era que o elemento mais baixo, que é a Terra, se concentrasse ali, e quanto mais você se afastasse do centro, você teria os outros elementos mais leves, que eram geralmente pensados como os mais nobres também. Ou seja, o centro do universo era basicamente o ponto de convergência da matéria mais inferior, mais rude e mais distante da perfeição. Pensando dessa forma, São Tomás de Aquino, por exemplo, dizia o seguinte: no universo, a Terra, que todas as outras esferas rodeiam e que tem como lugar o centro, é o mais material e grosseiro de todos os corpos. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, representou o universo como uma série de camadas, de níveis, do mais alto céu, onde tudo era leve, belo e repleto de movimento, até o mais baixo círculo do inferno, onde estava o diabo, comprimido, feio e imóvel, no centro do universo. Na época de Copérnico, o imaginário ainda era mais ou menos esse. Ser o centro do universo não era motivo de orgulho para ninguém. Um contemporâneo de Copérnico, por exemplo, que foi o Pico della Mirandola, se referia à Terra como ocupando as partes imundas e excrementárias do mundo inferior. Outro contemporâneo dele, que foi o Michel de Montaigne, dizia que nós estávamos alojados aqui na poeira e na sujeira do mundo, pregados e fixados na pior e mais morta parte do universo, no andar mais baixo da casa, o mais longe do arco celestial. Então, quando Copérnico argumentou que o Sol é que estava no centro e não a Terra, o risco de ferir a vaidade de alguém era zero. O risco maior era ofender o astro mais nobre, que era o Sol, e que muitas vezes era tido como um símbolo visível da glória de Deus e tal. Para evitar essa ofensa, inclusive, um discípulo importante do Copérnico, que foi o Réticos, teve que meio que mudar o marketing do centro do universo. Segundo ele, o Sol estaria no centro, não como o diabo de Dante, mas como um monarca sentado no trono, cheio de autoridade, sem precisar sequer se mover para controlar tudo ao seu redor. Essa imagem, inclusive, que acabou pegando, era bem apropriada para o tempo dele, que era das monarquias absolutistas e tal. E aqui já dá para tirar uma primeira lição dessa história. O significado cultural de um fato científico raramente é necessário, ou seja, uma mesma realidade pode receber diversas interpretações culturais. Mudar o esquema geométrico do universo não implica necessariamente em nada. É a forma como esse fato se articula na cultura é que vai gerar um impacto para um lado ou para o outro. No caso da cultura dos tempos de Copérnico, tirar a Terra do centro literal não tinha nada a ver com tirar a humanidade do centro no sentido figurado,
ou seja, do centro das atenções ou coisa do tipo. Ficava simplesmente indignado com os geocentristas que estavam meio que excluindo a Terra da dança dos astros. Nas palavras dele, a Terra tem movimento, ela supera a Lua em brilho e ela não está na fossa onde as coisas imundas e efêmeras do universo se concentram. Johannes Kepler também via muito mais nobreza na nova situação da Terra, que ele comparava com um navio viajando pelo espaço e permitindo que a humanidade realizasse sua verdadeira vocação, que era contemplar a beleza e a grandeza da criação divina. Agora, de onde raios então saiu essa ideia de que Copérnico destronou a humanidade, que ele tirou a gente da nossa posição de arrogância cósmica e nos colocou no nosso devido lugar? Essa história é bem parecida com a da invenção do mito de que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, que eu já comentei aqui no canal. E basicamente tem a ver com uma época querendo se afirmar como superior à outra. Só no século XVII, quando o valor do centro do universo já tinha mudado muito, até porque era o glorioso Sol que estava lá, é que você começa a ter alguém sugerindo que estar no centro do universo seria uma vantagem moral ou alguma coisa do tipo. No século XIX, o século de Freud, já era praticamente impossível falar da história da astronomia sem mencionar o golpe fatal que Copérnico teria dado no ego inflado dos seus contemporâneos. Só que tem uma grande ironia aí, que é a segunda lição que dá para tirar dessa história. O mito da humildade copernicana é uma das caricaturas mais orgulhosas que existem na história da ciência. Raramente quem conta essa história se sente realmente diminuído por não ser o centro do universo. Pelo contrário, a pessoa só cresce na comparação com os ignorantes e arrogantes do passado. Acaba que vira uma espécie de autoafirmação moral. Afinal, numa tradição como a nossa, em que a humildade é uma virtude, é muito fácil ela acabar se transformando em uma vaidade. Bom, mas eu não vou entrar demais nesse papo psicológico não, que não é minha área, deixa isso pro Freud mesmo. É isso, se você gostou desse papo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar aí embaixo, deixando dúvidas, críticas, sugestões. E confira também sempre a descrição do vídeo, que está cheia de recomendações de leitura, e também estão lá os artigos acadêmicos que eu consultei para fazer o vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo.